Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão, hoje dia 8 de fevereiro, e antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo dólar, setup das linhas que a gente teve aqui hoje. O dólar abriu nessa região, a linha superior estava aqui, não chegou a tocar quase 11h40. Foi tocar, já era quase 1h da tarde, hora que já começa a ficar com volume muito baixo, não vale a pena fazer a operação aqui. E também pelo gráfico de candles, parecia que estava acumulando para romper novamente a barreira de R$5. Até comentei que se chegasse na linha não ia entrar, porque era a região de R$5 onde que teria muita liquidez. E se tivesse entrado, teria estopado. Se tivesse entrado de novo, também teria estopado. Se tivesse entrado de novo, também teria estopado e de novo aqui. Então, no geral, a linha não foi interessante. A região que estava localizada hoje era uma região do patamar de R$5 que o preço estava querendo ficar acima. Então, não achei interessante. Já em relação à regra de coloração, hoje a regra de coloração não teve nada, não mudou de cor. Então, desde o início do dia, estava acionando aqui para compra. Mas a gente precisa de trocar, né? Esperar a troca de cor para pensar em fazer alguma coisa pelo Renko. Então, o Renko... No dólar nada a ser feito. Já em relação ao índice, a primeira cor, que era essa venda, a gente ignora, até que deu essa compra aqui. Graficamente agora não estou lembrando onde que estava posicionada essa compra. Andou alguns pontos, vamos ver aqui quantos pontinhos, uns 230. A venda teria estopado, a compra estopou, até que deu essa venda, era 10h30. Tinha até uma notícia de pedidos iniciais para seguro-desemprego, não é de movimentar. E aí essa troca de cor não trocou de novo até o fim do dia aqui, pagando muito, muito. Hoje o movimento foi muito forte aqui de venda. Acho que chegou a dar mais de 1.000 pontos aqui, deixa eu pegar. Nossa, quase 2.000 pontos, credo. Então, horrores, pagou muito essa troca aqui depois. Já em relação ao gráfico temporal de candles, esse dólar aqui me matou de raiva hoje. Lembrando, né, o final do dia de ontem, primeiro, que a gente teve aqui. Ontem foi um dia bem ruim também, lateral, então péssimo. Hoje acabou abrindo acima desse caixote que teve ontem, um gapzinho de alta. Então a gente tinha essa região desse gap aberto, então deixa eu marcar aqui a linha aqui, mas o gap mesmo estava aqui em cima. Mas enfim, o primeiro candle do dia já testa essa região dessa máxima aqui, pega a liquidez, né? Pensar em compra, só porque fez pullback aqui depois, acho arriscado. Vamos esperar alguns critérios preencher, por exemplo, novo VWAP. E para pensar em compra seria sim mais complicado, porque a gente tem retração aqui desse movimento de baixa. Então deixa eu tirar essa linha aqui. O primeiro nível já estava sendo testado já no primeiro candle, e também o segundo nível já estava sendo testado. Então só tinha agora o terceiro nível lá em cima. E que a gente espera de uma retração? Que a retração respeite, demonstre força e joga o preço para baixo, né? A reação dela foi pela segunda barra, aí defendeu, testou a média de 9. Média de 9 tentou reagir, mas nada de reação tão forte assim. Veio o candle 8 rompeu o máximo do dia, não deu sequência ao rompimento da máxima. O preço ficou aqui testando várias vezes a média de 9, aí eu já não vi aqui nada por enquanto a ser feito. Vamos esperar pelo menos a 20 chegar, né? Porque o que eu enxergava aqui do preço? Que a retração não estava forte,
que esse movimento desse rompimento desse caixote estava pressionando o preço para cima e a média 20 ia chegar e poderia dar alguns pontos para cima. Sem falar também em motivos muito fortes de macroeconomia. Os DIs estavam super fortes, ações já estavam em queda, que já tinha 10 horas aqui, já tinha as ações abrindo, né, em queda. E aí a média 20 se aproximou e deu esse PC aqui, 16 e 18. Que poderiam ser um movimento para dar aquela guinada para cima, né? Até porque estava formando fundos mais altos aqui, talvez um triângulo ascendente, e com todo aquele viés macro de alta. Só que aí aconteceu, acionou aqui, teria acionado aqui também. Não estopou de primeira, inclusive na hora que eu entrei no 16, eu nem coloquei stop no 16, coloquei stop abaixo do 10 aqui, ó. E aí essa barra 22 não estopou, essa 23 não estopou, não estopou, não estopou, até que foi estopar só aqui na barra 31. E também essa barra 31, engraçado, que só foi para pegar stop de quem estava comprado. E já veio a 32 com o movimento da abertura do norte-americano. Já deu aquela puxada para cima, com o 33 rompendo o máximo. Poderia ser aquela hora de dar aquela tendência, né, finalmente, mas não foi aqui. Fez um rompimento falso, então, nessa lateralidade do dia, que sim, estava formando uma lateralidade aqui. Rompimento falso, ficou testando a região de máximo. E aí, média 50 se aproximando, junto com 80 criando tendência. E, novamente, retração não estava demonstrando força. R$5 parecia ser uma região que o preço estava acumulando. É como se estivesse pegando gasolina, combustível, para quebrar essa parede aqui. Da parede dos R$5, e foi o que acabou acontecendo depois, na parte da tarde. Aqui teve o rompimento, né? A barra 46 foi uma barra forte, pegando aquele nível de retração, pegando a região dos R$5, que tinha muitas ordens aqui. Só que aí já chegou a ser uma barra grande, né? Deixando o LS ativo. E aí não preenche o critério para a gente pensar em reversão, só por causa do LS, né? Então não vou bater um contra-tendência aqui. Por mais que, tem confluência, vamos ver se a retração ainda está aqui. O 61 de retração está aqui. Tá, respeitou. Voltou, fez pullback. E aí começou a preencher alguns critérios. Aí vamos lá. A gente tem então aqui a lateralidade do dia rompida. Rompeu, troca de polaridade. Tá, eu vou entrar nesse primeiro candle, o 49? Não. Tem que preencher alguns critérios. E se for olhar aqueles critérios, a forma técnica preenche aqui. Mas olhando o subjetivo, né, a análise, a interpretação, ainda assim, a força do pullback está muito agressiva para pensar em compra aqui nesse candle. Se eu juntar para o blend de candles, a força ainda vendedora é muito forte. Então não vale a pena essa operação aqui. O candle seguinte vem, quase testa essa região do pavio, aí tem a defesa do pavio, né? E aí fica batendo várias vezes na média nova só para romper essa força desses dois candles de venda. Então eu vejo que tem até força compradora aqui, teve força compradora, mas também a força vendedora não era de subestimar, porque foi forte. Tanto é que para anular esses dois candles demorou isso aqui tudo para anular. E aí veio mais uma força aqui, 1, 2, 3 de venda. Eu vou vender aqui nesse candle só porque, rompeu o topo, rompimento falso. Não, tá subindo ancorado pela 9. Preço tenta, faz mais um pullback, vários testes na média 9. Não vejo tendência nenhuma aqui, porque tendência aqui, mas estava dentro desse movimento de baixa. Isso aqui não é tendência de alta ainda tão clara assim. E aí tenta renovar topo, não consegue, quebra a média 9, movimento muito forte, possivelmente estopando aqui quem estava pensando na compra, né? E aí, por exemplo, comprei aqui, posicionei stop aqui, comprei aqui, posicionei aqui, e aí vem essa barra, pega o stop de todo mundo, proteção, né? Mas ainda o movimento comprador era muito forte, meio que testa essa região de troca de polaridade de novo. 9 cruza 20 para baixo, mas rompimento falso, volta para cima, então 9,20 já perde a força aqui. O preço até dá uma força, mas não é suficiente para romper máxima. Volta, parecia que estava formando aqui talvez um topo duplo pra gente, com essa barra forte vendedora de novo. E aí não consegue realmente renovar a máxima, foi caindo, mas sem dar muita força, até porque parte da tarde não tende a ter muito volume. E aí gap entre candle já estava acontecendo desde o início do dia, então fecha no preço, abre em outro. Isso aqui eu não gosto de jeito nenhum, ressalto isso todos os dias. Se eu verifico isso, já fico com o pé atrás, porque começa a ter essas volatilidade aqui. E aí fecha no preço, abre em outro. Então, possível topo duplo, rompimento, só que não deu sequência ao rompimento aqui. Média de 9,20 começaram a perder a força, cruza para cima de novo.
Aqui a gente começa a ver muito doji aparecendo, não vale a pena fazer nada, e aí finaliza em torno da média 9, 20, 50, sem tendência das médias aqui. Então finalizou com um topo, com essa região desse fundo aqui, como se fosse troca de polaridade, uma região grande, tá? Não é uma linha. Então hoje meio que formou dois caixotes, o caixote de cima e o caixote de baixo, sendo que essa foi a sequência vendedora mais interessante do dia. O range de pontos, se a gente for ver da máxima até a mínima, foi cerca de 30 pontos. É pouca coisa, na minha opinião. Mas já chegou a ter dia, lembrando, uma sexta-feira eu acho que andou 17 pontos. Então isso aqui é quase o dobro. Mas assim, ainda assim muito pouco. Somente essa parte da tarde aqui, depois que deu essa tendência e rompeu os R$5, já ficou bem difícil de analisar. E aí por isso que eu comentei que a linha ia ficar numa região bem assim perigosa, porque a linha de venda estava aqui. Nessa região aqui mais ou menos. O preço acumulando para tentar talvez romper esses R$5. Então não era tão interessante pensar na venda. Volume baixo, não andava. Enquanto o índice caía, o dólar travado. Ao decorrer do dia, o dólar ficou bem travado, né? Enquanto o índice andou bastante. Então, a operação que eu cheguei a fazer acabou dando stop. Depois que deu stop, não fiz mais nada. Vi que realmente tinha que esperar sair dessa lateralidade. Saiu, mas depois não deu gatilho e nada a ser feito aqui. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na floor de trade, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente tinha aqui ontem, né? Lembrando como que fechou em relação às médias. Fechou em torno da média 200, 9, 20, 50 e 80. Hoje tá bem barulhenta a rua aqui. Tudo em volta do preço, todas estavam sem tendência. A gente teve um dia de ontem de correção, mas eu até comentei que achei a correção bem assim tranquila, porque o setor financeiro devolveu todo o movimento de alta e o Ibov não fez isso. Então, como assim? Lembrando, a gente teve esse movimento aqui de alta na terça-feira, o setor financeiro puxou, né, esse movimento, e ontem o setor financeiro devolveu. Mas o Ibov só fez isso aqui. E aí, hoje, a gente teve o preço abrindo, né, tentando romper a média 200. A região que estava, eu tinha algumas linhas de marcação aqui. Eu tinha essa resistência que tinha sido rompida, na terça-feira, que fechou de forma esticada. Setup do IFR ontem na abertura ativou. Aí ontem fechou fazendo pullback na média 20, que poderia dar continuidade ao movimento de alta. Só que por motivos internos e ações, etc., hoje não foi um dia de alta. Então a gente teve o primeiro candle de força vendedora, mais um dia aí provando que o primeiro candle pode ditar a força, né, o fechamento do dia. Média sem tendência. O preço aqui tá esticado? Tá. Setup de reversão. Eu preciso de alguns critérios, não faço nada. Setup de VWAP também não. O setup de... que eu tô inclusive fazendo um teste, né, que é o Fab Four de tendência aqui. Se a gente entrasse pelo 2 minutos nesse caso, a gente não teria aqui pago, tá? Então, só avisando que esse seria um dia de stop, mas eu ainda vou apresentar ele direitinho. Fez um pullback na média 9, não faça venda, e aí tenta, trava em 61, dessa pernadinha que tava fazendo aqui por enquanto. Travou no 61, tá, vou pensar em compra? Não pense em compra, porque o risco-retorno para mim, eu acho que tem que ser no fundo do dia, se a pessoa caça compra aqui. O preço quebra a média de 9, quebra a média de 20. Até comentei que a média 20 poderia travar o preço, né? Porque as ações estavam caindo, abrindo em queda. E aí, quem sabe, poderia dar um pullback na média de 20. Ignora isso aqui. Pullback na média de 20 e fazer esse movimento aqui. Mas, primeiro, trollou de novo. Igual ontem, abertura 10 horas, antes de cair, subiu. Rompeu o máximo do dia. E teve essa barra aqui muito forte, aqui fechou o gap, pegou liquidez do gap, pegou liquidez do ajuste. Foi lá em cima, quase que chegava em região de máximo importante,
Mas era uma barra falsa porque não tinha motivo para estar subindo, igual ontem aconteceu esses movimentos meio de manipulação. E aí a barra seguinte já forma aqui um inside. Não vejo como gatilho, é apenas uma barra falsa que, na minha interpretação de macro e fluxo, eu vi esse movimento, mas eu não entro porque é uma interpretação muito subjetiva, não tem nada de objetivo isso aqui, nada. O preço aqui volta muito forte com duas barras, médias aqui sem tendência, e aí começa até fazer uma LT aqui dos fundos. Então nós tínhamos aqui fundo, 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 então uma LTzinha. Ao mesmo tempo poderia ser um ombro, cabeça, ombro, acabou sendo. Chegou aqui, era 11 horas, teve um movimento bem forte, infelizmente não vi gatilho, foi caindo reto, reto, reto. Aqui nessa barra 29 poderia ser barra de exaustão, mas para pensar em reversão agressiva não preencheu os critérios, então por isso que a gente não faz e evitaria stop. E aí quando o LS começou a ativar foi nessa barra 33. Para pensar que em confluência nós até tínhamos, tá? Marcando aqui da primeira barra para baixo, era a região de 161. Se eu marcar aqui também de variação, estava próximo de 1%. Se eu marcar aqui uma retração, se eu não enxergar nada, era uma retração também. A gente tinha região de 50% aqui cravado. E aí eu estava até pensando numa reversão. Em 2 minutos não deu gatilho, faltava então uns 5. O 5 estava quase querendo formar um 2, 3, só que fechou feio. A gente fica de fora e evitaria stop. Barra voltou. Começou a fazer como se fosse uma mini derivazinha aqui. E aí teve essa barra forte, né, defendendo esse fundo, porque vários candles de rejeição. Faz um pullback na média 9, sem gatilho de venda. E aí até começa a dar uma possibilidade de fraqueza pra gente aqui da média 9. Essa região aqui pelo 47 no 2, poderia ser candle gatilho? Olha, até poderia pensar, por exemplo, 116, stop no fundo. Pela fraqueza da média 9, teria risco retorno para 20, beleza. Mas não teria chegado na 20, e aí teria dado um gatilho agora de venda, de pullback de lado da média de 20. Tudo próximo aqui, 9,20. 161 da primeira pernadinha do primeiro candle já foi testado. 50% de retração, se tivesse forte já era para ter reagido. Movimento de super tendência com tudo caindo, juntou agora Petro e Vale também, e aí o movimento teria acionado pela barra seguinte, stop pode ser aqui em cima, e deu continuidade ao movimento de baixa. Então aqui foi um pullbackzinho de lado da média de 20, essa barra 53 não é gatilho mais, porque já rompeu esse fundo, já era, perdeu aqui a liquidez, a agilidade do preço, e aí o risco retorno ia ficar todo inviável, porque o stop tem que ficar aqui em cima, o stop já ia ficar caro, o preço acaba caindo. Possíveis alvos aqui a gente pode marcar de forma conservadora. Tem aqui o 100%, 161. O preço foi caindo. Aqui no 57 não tem critério para reversão, nem o 58, até que dá o 59. Possível barra de exaustão. Posso pensar aqui em reversão? Temos Keltner, temos 1,5 de baixa. Nós temos aqui, vamos marcar a linha para dar um zoom e ver o que tinha aqui atrás. Da terça-feira que teve força compradora, né? A gente tem aqui os 2/3, a barra de ignição que deu o impulso, estava aqui nessa região. 1,5 de baixa, canal de Keltner. Se eu marcar aqui projeção desse topo e fundo, eu já teria pego todos os alvos, então o que eu tenho mais aqui para marcar? Se eu for olhar lá do topo com o fundo, deixa eu desenhar, tem esse movimento aqui, então posso pegar desse topo com esse fundo, já que este com este já pegou todos os alvos, então vai ser uma projeção mais macro aqui, topo com esse fundo. Vamos ver se bate alguma coisa. Temos aqui a região de aqui embaixo de 100%, próximo. Poderia ter reversão, faltando agora candle gatilho, tem que ser a partir de 13,55 pelo 2 minutos aqui no fundo. 13,55 é aqui embaixo. Aqui não é 13,55, teria que ser a partir daqui. Então até poderia ser candle gatilho, mas com super tendência, melhor evitar. Poderia apenas fazer pullback nas médias e voltar a cair como aconteceu. Preço fez pullback na média de 9. 69 gatilho de venda aqui. Aí de pullback de lado. Vamos ver aqui, risco retorno. O que eu tenho que marcar aqui agora de risco retorno? Porque já pegou tudo que eu tenho de alvo. Então, do dia, isso aqui já pegou.
Então, marcar uma pernada maior vai ter que ser dessa daqui com essa daqui? Sério? Isso tudo? Mas aí, se eu for marcar 1 para 1, vai estar lá embaixo. Não tem que me preocupar com relação a essa pernada aqui. Desse espelhamento teria pego também tudo, tá muito curto. Eu não tenho muitos alvos aqui embaixo. A questão preocupante é o fato de estar em 1,5. Keltner, tá? Keltner muito preocupante. Poderia nem pagar 1 para 1, como realmente não pagou. E a gente sabe que quando chega em Keltner tende a ficar caindo em forma às vezes até de canal. Então arriscado esse pullback aqui, eu acho que a pessoa já atrasou. E ondas de Elliott, se eu for olhar... Opa! Travou o gráfico. Ondas de Elliott aqui. Se for olhar por gap, a gente tem o gap 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tô na última onda aqui de impulsão. A tendência pode acabar na minha cara aqui, como realmente acabou. Faz um pullback, média 20, não conseguiu segurar, pullback agressivo, então passa para cima dela, dá pullback, gatilho. Seria se não tivesse na cara da média de 9, até porque nós temos aqui uma formação de um ombro, cabeça, ombro, invertido. Na cara da média 50, não vale a pena o risco retorno. 50 chega, não reage primeiro, passa para cima dela o preço, mas não consegue sair da região dela. E aí a média de 9,20 muito testada, 9 quebrou, 9 cruza para baixo. E aí não vejo tendência das duas médias menores aí a 9 e a 20, tem que esperar romper o fundo pelo menos. Faz aqui um teste de fundo pro back, para mim não é gatilho, por isso que eu espero sempre romper fundo ou a máxima dessa pequena lateralidade, pra gente esperar uma nova tendência da 9 e da 20. E aí ficou nessa região, fechando com 9,20 sem tendência e a 50 também. No gráfico branco, a gente teve então aqui uma LT com oco, uma sequência vendedora bem interessante. Essa outra sequência aqui eu já não acho interessante porque teve travas aqui, demorou a cair. Teve um topo arredondado aqui no meio desse movimento, pode ser também lateralidade, tanto faz. Formou um mini okoi aqui também, que até cravou alguns alvos nessa subida. E o único gatilho realmente interessante foi esse aqui. Se o início do dia não tivesse feito essa quebra da média 20 aqui com a abertura da vista, talvez teria dado pullback de venda, mas quebrou por ter subido. Deixa eu tirar isso aqui. Por ter quebrado a média 20 e feito esse movimento aqui, infelizmente a estrutura de uma tendência de baixo no início do dia já era. Deveria ter segurado aqui nessa região para jogar para baixo. E aí voltou para a média 200 até alinhar tudo de novo. Ia ter que esperar um tempo. E aí, quando alinhou, já era tarde, esticou, sem reversão, sem stop. Então, não foi candle gatilho, então evitaria stop. E aqui embaixo, possível gatilho de pullback de lado. Já em relação à macroeconomia que nós tínhamos hoje, a gente tinha índices asiáticos. Estavam subindo, exceto o principal, que é Hang Seng, que estava caindo mais de 1%, tá? Importante, então, Hang Seng caindo. Tinha os índices europeus subindo, juros americanos subindo, minério subindo forte, petróleo subindo, DXY subindo, S&P leve queda. Totalmente confuso, não tinha direção nenhuma essa abertura aqui, porque se fosse olhar pela Ásia, minério subindo e o índice caindo lá. Então, não sei qual direção que poderia tomar aqui em relação a Vale. Nós tínhamos juros americanos subindo e dólar subindo. Poderia o dólar aqui acabar subindo também. Mas e os índices europeus que estavam subindo e o restante dos índices asiáticos? Ia ser um dia de dólar e índice para cima? Extremamente confuso, não tinha confluência. Mas acabou abrindo, né, com um gapzinho de baixa, mais pela questão, porque teve notícia, 9 horas, notícia local. A gente teve aqui IPCA, medidor de inflação ou deflação. Estavam esperando um aumento, tá? Aqui em relação ao mensal de 0,34. E aí veio bem mais do que esperado em relação a janeiro. Isso aqui foi uma coisa não bem interpretada. E aí, quando analisa por dentro a notícia, a gente vê que foi alimentos e outras coisas que aumentaram o preço. E aí, já teve esse gap de baixa. O primeiro candle foi de força vendedora, mas por causa da notícia mesmo que não foi legal.
Ao decorrer do dia, o que a gente teve mais de notícia? Essa aqui de 10 horas não é de movimentar, e se movimentou, já foi escondido junto com a abertura das ações 10 horas. Tivemos 10h30, essa aqui também pouco afetou. E aí nós tivemos uma outra aqui que pode vir a afetar, né, a partir de amanhã, enfim, a longo prazo, a decisão da taxa de juros do México. O México é muito comparado como se fosse Brasil. E lá, como assim, né? Nós somos iguais, assim, o país, não é isso que eu tô querendo falar. Se você é um investidor estrangeiro e você quer alocar dinheiro em outros países, o México ele é muito parecido com o Brasil nessa questão de investimento. É um país de risco igual o nosso. Então, tem muitas commodities lá também. Só que juros estão altos lá. E nós também estamos com juros altos, a Selic nossa, só que nós estamos em fase de redução. E eles não reduziram os juros deles hoje, não reduziram. E aí, se não reduziu, qual que é melhor? Você colocar seu investimento no Brasil ou no México? Entre os dois, se for pensar pela taxa de retorno que está tendo lá, é melhor você colocar lá. Então, a gente pode ter muita remessa de dinheiro que estava alocado aqui para lá, infelizmente. E isso aqui saiu às 4 horas da tarde. Estavam já esperando que fosse manter e realmente mantiveram. A questão é o que eles iam pronunciar. Isso eu não sei, não tive tempo de pesquisar, que eles estão esperando para as próximas reuniões. Mas enquanto o nosso Banco Central o Copom já sinalizou que ia continuar reduzindo 0,50 nas próximas reuniões, lá eles mantiveram e não sei se eles irão continuar. Se continuar, é muito pior para a gente a respeito da valorização do dólar. Quer dizer, a desvalorização do real, né? Então, dólar para cima, real para baixo. Então, de notícia hoje, só isso aqui que eu tinha que ressaltar. Amanhã, já até aproveitando para falar, sexta-feira, a gente tem feriado, tá? Então, hoje o movimento estava bem estranho lá no índice de Hang Seng. Minério de Singapura, Dalian subindo, Hang Seng caindo, uma confusão. Mas eu acho que muito porque amanhã é o feriado e vai durar amanhã, segunda, terça, quarta, não sei nem se a semana toda da semana que vem também vai durar. E nós também temos feriado, né? Não é só lá. E além disso, então amanhã é o último pregão antes do feriado de segunda e terça. Lembrando que quarta-feira a gente volta depois de meio-dia, tá? Olha lá, Marcela até ressaltou, são 10 dias de feriado. 9 horas da manhã a gente já tem notícia que o Gap já deve precificar. Não temos nada 10h30, nada de notícia nos Estados Unidos, então tende a ser um dia bem morno aqui de notícia. E morno de notícia, né? Porque é o último pregão antes do feriado, sabe-se lá o que vai acontecer. E geralmente parece que a gente escolhe bem um feriado que acontece algo lá fora. Tava vendo aí um tweet lá no Twitter de um cara falando que é incrível, né? Como que a gente anda na contramão do mundo e a gente entra em feriado logo quando acontece alguma coisa. Nos últimos anos foram isso que aconteceu. Algumas coisas, pandemia. Ano passado não lembro o que aconteceu, mas já aproveitando para mostrar para vocês, relembrando aqui. Aproveitando então, mostrando o gráfico do ano passado. Um dia antes, né, na sexta-feira, ficou bem travado aqui. Na quinta-feira a gente teve um movimento de tendência, que no caso seria o hoje nosso, né? Então, sabe-se lá se amanhã vai ser um dia travado. Até porque hoje foi um dia de super tendência. Então, dias após super tendência tende a ficar travado. Então, quem sabe, né? E aí, quando voltou do feriado, foi na quarta-feira, depois de meio-dia, a gente teve esse gap aqui. E o gap com fundo, a gente teve um movimento aqui de mais de 2.000 pontos. Eu lembro que eu entrei na reversão agressiva, comprei aqui. Mas foi uma eternidade para pegar a MED 9, foi uma eternidade para subir, porque foram barras fortes de venda aqui. E depois o volume morreu. Então o volume cai bastante, nem recomendo operar na quarta-feira. O movimento é bem no início mesmo e depois morre, ficou assim. 2022 também foi a mesma coisa, mas só avisando. Então, quarta-feira volta depois de meio-dia, cuidado. Voltando aqui para o calendário, então nada relevante de notícia amanhã. Mas o que eu tinha que ressaltar do macro, além disso que aconteceu hoje, além da questão do IPCA, a questão dos juros no México, a gente teve um dia, abrindo aqui, com DIs em alta. Chegou a patamar de 1%, que tende a reforçar dólar para cima e índice para baixo. E o índice estava travado no início do dia, mas depois andou e teve a super tendência que a gente viu. Só que o dólar não andava de jeito nenhum.
E as ações estavam caindo e FNC chegou a ficar mais de 2% aqui, fechou com mais de 2% de queda. Petro, Vale até estavam tentando sustentar o preço nesse do dia, mas não conseguiram, começaram a cair juntas. E se for olhar o setor do Ibov, olhem isso aqui. Os 32 papéis, as 32 ações que mais têm volume, tudo em queda hoje. E o índice simplesmente não aguentou, caiu, mas o dólar não subiu tanto quanto poderia ter subido. Só foi engatar uma alta, era já na parte da tarde. Então foi muito difícil de analisar início do dia, porque a gente tenta usar a correlação, mas a correlação nem sempre vai a nosso favor. E é isso que é o perigo, o efeito manada. Todo mundo pensa, o índice está caindo, o dólar vai subir. Aí a gente pensa em compra e o dólar não sobe de jeito nenhum. De jeito nenhum, até trollar todo mundo e depois acabar subindo. Que lá fora, realmente a gente não teve um dia correlacionado, porque se for olhar para o petróleo teve um dia super forte hoje, 3% de alta, Petrobras não subiu. Minério também foi um dia de alta, Vale não subiu. S&P acabou renovando máxima histórica de novo e a gente não teve um dia de alta. DXY acabou sendo também um diazinho de alta aqui, mas olhando no geral, então a gente não teve esse movimento bonitinho de alta igual lá fora estava com commodities, porque novamente foi um dia que o setor financeiro puxou muito igual antes de ontem e ontem também com o Bradesco. Ainda os efeitos do resultado da Bradesco, até que durante o dia corrigiu, mas estava caindo, chegou a cair acho que 4% ao longo do dia, corrigiu depois. Itaú também, enfim, resultado de balança aí foi bem dolorido e puxou Ibov demais. O fluxo hoje foi um movimento bem engraçado, a gente estava comentando mais cedo sobre esse playerzinho aqui, ó, a Goldman, no mini índice. Olha o que ela fez, parece que ela clicou no botão assim, compra. Comprou de forma constante até o fim do dia. E esses players aqui, sinceramente, no fluxo, no dia a dia, eu não vejo muita utilidade, porque parece que a pessoa, sei lá, quem está por trás, colocou lá no algoritmo, na plataforma, que é para comprar tantos contratos até o fim do dia, blá, blá, blá. E fechou a tela. Então, independente do que estava acontecendo no índice, o movimento do play era compra. Mas não era aquela compra tipo assim, tá no suporte, vai entrar na compra aqui para defender. Por exemplo, esses movimentos assim. Não, parecia que a pessoa não estava vendo o gráfico. E se a pessoa não vê o gráfico, então a gente não pode contar com esse player para defender certas regiões, porque ligou o botão lá do foda-se, compra até o fim do dia, tantos contratos, independente do que está acontecendo. E aí o povo pensa, nossa, será que ela está no loss, que ela comprou e o preço caiu? Não, pode ser que está fechando posição, a gente nunca vai saber quem está no loss. Mas a questão é que, se a gente for ver o fluxo aqui, teve uma distorção muito grande do player mais comprado do dia para o segundo ou terceiro. Toro e XP, por exemplo, como ela fechou. Mas o preço caiu. Goldman serviu de liquidez? Acredito que nem tanto. Quem realmente tende a servir de liquidez é essa bonitinha aqui, ó, XP, que ela chegou a comprar bastante de forma passiva, até por volta de 3 horas da tarde, chegou a quase 70 mil contratos na compra, e é esse tipo de player que é importante que dá liquidez, são esses movimentos assim, disparado, que tá em alguma região do gráfico que é importante, defende ou dá liquidez, é esses movimentos aqui, não é Goldman. Goldman não vai, aí as pessoas acham assim, nossa, Goldman tá com 88 mil contratos na compra, ela é um player estrangeiro, hoje é alta, eu vou caçar fundo por causa dela. E eu tomei stop, porque se fosse ver na outra ponta, olha o tanto de gente que estava na outra ponta. A Morgan também é outra, um player que na hora que deu essa hora aqui, alguém acionou lá, vende, independente do que está acontecendo. Olha como que a linha ela é constante, no mesmo volume, magnitude, nenhuma inclinação assim fora do padrão. Super, super constante. Então, o player assim também não ligo. Agora, a JP Morgan já é diferente. Constante, parou, entra. Ajuda, até ajuda. Mas quem realmente faz as coisas são movimentos assim, ó. Dispara de uma vez, que foi um movimento de queda, né? Que foi 11,10. Na hora que deu o segundo ombro do oco do índice, começou a romper. A XP na outra ponta comprou. Então, é movimento tipo a UBS que é interessante. A JP Morgan ajudou? Morgan também? Sim, claro. E a Bradesco aqui? Bradesco também, aqui, ó, fez um movimento bem íngreme. É isso aqui que ajuda a movimentar.
Não é Goldman, Morgan, esse movimento constante aqui, não. Tipo assim, se acontecer alguma coisa no gráfico de disparar de uma vez uma notícia, parece que não tem ninguém por trás da tela vendo. A pessoa minimizou o profit e ligou foda-se pro gráfico e deixou lá as ordens entrando lá de forma automática até chegar o alvo meta de contratos ou a hora específica e depois largou também de forma constante. Então eu não curto player que faça esses movimentos aqui não. E a questão dos juros americanos hoje estarem subindo é bem complicado de ficar operando o dólar. Eu estou reparando mais a correlação juros e dólar do que índice dólar ultimamente. Se juros lá fora estão em alta, é muito difícil da gente performar com dólar em queda aqui. Então, tô passando a ver isso. E aí, dias, vamos supor que ontem a gente teve um dia de queda, né? Em relação ao índice. O índice caiu. Não era pro dólar subir? Correlação que a gente aprende o básico? Tá, era. Mas subiu? Não, ficou travado. Será por quê? Porque talvez juros lá fora não estava subindo. Então o dólar não subia de jeito nenhum. Não era porque o índice estava ou não caindo. Era talvez os juros lá fora que estava travado. Então estou reparando muito essa correlação. Muito, muito mesmo, com juros, ainda mais em dias que está mais sensível e com variação alta, igual estava hoje, início do dia. E de gráfico para amanhã, então, eu já mostrei o que aconteceu ano passado, né? Vai que aconteça isso também amanhã, porque após super tendências a gente tende a ficar com o mercado travado, ainda mais que está em região de Keltner. A última vez que chegou em Keltner, que foi nesse topo, a gente teve um dia até travadinho aqui, e aí agora chegou na extremidade inferior de novo. Lembrando que no macro, a gente tem a lateralidade, infelizmente foi rompimento falso esse aqui então. Piorou a situação, porque o diário vai ficar bem feio. E as linhas continuam as mesmas. Essa linha aqui, que foi rompimento falso, essa. E nós estamos no meio da lateralidade. Nem retração tende a respeitar tanto nessa situação aqui. IFR está ativo? Não fechou. Sobrevendido, está na região, mas não fechou, mas está longe da média 20. Pensar em vendas esticada amanhã, não pensaria, mas é meio óbvio porque, imagina, gap de baixa, canal de Keltner aqui, eu não pensaria. Então, tô pensando mais em mercado bem feio amanhã, e se for pensar para movimento de alta, até rola, porque tem distância da média 200, tem espaço sim para acontecer, mas o dólar, vamos ver, ele voltou ao patamar de R$5. E a região que ele está afunilando cada vez mais esse negócio aqui. Não tô gostando. Uma hora vai pegar para alguma direção, não sei qual, se vai explodir para cima ou para baixo. A gente tem essa máxima aqui então, continua sendo esse caixote que eu tenho, importante. Tenho esse caixote aqui marcado, mas essa subida tá bem difícil de andar. E está subindo em forma de canal. Eu vou até ver aqui se eu marco, vou tirar esse caixote. Vamos ver aqui um canal LT e LT. Tá, então nós temos aqui um canalzinho de alta, o preço está subindo de forma bem lenta dentro desse canal. Chegou no patamar de R$5 de novo. Para mim, R$5 está se tornando uma região bem fácil de ser rompida toda hora, de ser testada. Não era igual antes, que era uma região de trava. Não, está sendo testada várias vezes aí. Outra coisa que eu preciso ressaltar, importante. Não é só feriado que a gente vai ter, tá? Na semana que vem, dia 14, quando volta, já é vencimento de índice. Fudeu. Ano passado não teve isso naquele dia, 22. Então a gente já tem vencimento do índice, volta de feriado, abre meio-dia, tudo péssimo. Então amanhã é o último dia antes do vencimento do contrato, que tende a dar esses movimentos loucos aí. Então, péssimo. Sexta-feira ainda sem notícia. Tomar cuidado, amanhã não é dia de fazer operação, tipo, vou fazer o lucro do mês. Quem sabe, seja o dia bom de operação, mas pensando no pior, não é um dia interessante. Em relação ao VWAP aqui do mês, já temos aí a VWAP em torno do preço, então sem tendência ainda definida nesse mês de fevereiro. Por causa do vencimento de contrato, a gente pode ter gap entre candles na quarta-feira. Quarta-feira, pelo jeito, tá um dia bem bonito para fechar o profit, nem olhar para o gráfico. Aqui o dólar não tem de se afastar da VWAP.
Então, tudo ok aqui. VWAP da semana tudo próximo, preço sem grandes tendências na semana. E é isso. Isso que eu tinha que ressaltar, pouca coisa para falar em relação a hoje, pouca coisa para falar em relação a amanhã. E vamos ver como que vai ser amanhã.